E um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro Deus Forte, Deus Eterno, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso mesmo. O Natal não é Papai Noel, não é trenós, árvores reluzentes ou resplandecentes, com suas luminárias bem ajeitadinhas. O Natal é o nascimento de Jesus. Seja muito bem-vindo ao Descobrindo a Bíblia e hoje nós vamos falar sobre o Natal. Já quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, porque hoje nós temos um especial de Natal a vocês. Podemos comemorar o Natal? De que maneira devemos comemorar o Natal? Podemos usar elementos da cultura para enrijecer o nosso Natal? Qual é a forma de se comemorar o nosso Natal? Fica no vídeo até o final. No 16º ano do reinado de César Augusto, nascia ali em Belém da Judéia Jesus, nascido numa manjedoura. Sim, as estrelas apontaram para o Oriente. Os astrólogos, magos, pastores vieram presentear Jesus. O universo, os anjos assistiram. Todos proclamaram veementemente o nascimento do Salvador. Os evangelhos fazem alusão deste nascimento, deste acontecimento. Lucas, em especial, trata de maneira bem pormenorizada, de forma intensa, o nascimento do Salvador do mundo, cumprindo-se todas as profecias do Antigo Testamento, cumprindo-se todo o plano de Deus para a humanidade, todo o plano de Deus para salvar e redimir a humanidade, o nascimento de Jesus. Sim, Jesus é o Natal verdadeiro. O Natal verdadeiro não é os elementos que são da cultura, que fazem parte, que tem um porquê desses elementos, mas o Natal é Jesus e seu nascimento. Bom, a pergunta é: podemos comemorar o Natal? E de que maneira devemos comemorar o Natal? Onde surgiu esses elementos da cultura? Olha, eu não quero deixar esse vídeo aqui tão grande, tão cheio assim de informações a vocês. Eu preciso ser objetivo. Mas eu preciso que você entenda um pouco da história, para que a gente entenda hoje por que se misturou alguns elementos culturais e que aludem ali que aquilo realmente é o Natal e não é. Primeira coisa, para você entender o Natal e poder falar a respeito desse evento, você precisa de fato conhecer um pouco a história. Na época quando Jesus nasce, quem dominava o mundo naquela época, de forma política e cultural e religiosa, era o Império Romano. O Império Romano, ele aderiu a alguns elementos da cultura, e o povo romano era um povo muito festivo, que se tinha muitas festas, principalmente no mês de dezembro, onde se realizava 3 festas em especial. Nós tínhamos ali a festa número 1, que era a Saturnália. Nós tínhamos a festa número 2, que era a Brumália, ali nos solstícios de inverno. E nós tínhamos ali as calendas de janeiro, onde se comemorava o início de um ano novo. A Saturnália era um evento na cultura romana muito atípica, muito engraçada, na verdade, porque eles usam elementos da Pérsia. Na Pérsia antiga, há milhares e milhares de anos atrás, na Pérsia se comemorava exatamente no dia 25 de dezembro, se comemorava o nascimento do sol invencível, o Natalis Solis Invicti, onde ali se trocavam presentes e havia ali uma simbologia mística que apontava para os deuses da fertilidade. Os romanos, figuras pragmaticamente religiosas, aderiram a alguns elementos da cultura de outros povos, inclusive da Pérsia, que teve algumas influências místicas e religiosas com os romanos, e eles aderiram ali e tinham o costume de, na Saturnália, comemorar lá no final de dezembro
trocas de presentes entre elementos. Meu, a Saturnália era muito engraçado. Ali todos ficavam no mesmo patamar. Os plebeus ficavam nas alturas dos mais ricos. Os mais ricos se vestiam de roupas simples e eles trocavam ali. Era uma época que não se brigavam, não havia conflitos políticos. Era uma festa que todos presenteavam uns aos outros, especialmente as crianças. Era uma festa onde havia muito banquete, muita festa, muitas coisas assim. Era uma época festiva. Então na cultura romana se tinha uma festa. Eu paro por aqui para dar seguimento. Lá no ano 313, quando vem Constantino, ainda assim o Império Romano dominando, onde ali já havia se estabelecido Jesus, os seus apóstolos, os seus discípulos, já havia morrido praticamente não, todos os pais ali, que foi o último apóstolo, foi João, já havia morrido. Ali era o início da patrística ali, né? Desde os anos 100 até aquele ano onde a igreja era perseguida e o Império Romano era o império que dominava o mundo. Vem Constantino, no ano 313, e declara o Estado como religião universal, o cristianismo. Veja que nesse momento o cristianismo se torna a religião oficial do país e todas as nações que eram ali influenciadas e dominadas pelo Império Romano passam a ser também cristãs. Olha que coisa, ali houve uma mistura, um choque muito grande na cultura romana, onde eles começam a mudar muitos princípios, muitas ideologias, e a religião da cultura romana passa por modificações. Nesse período nós vamos perceber que eles começam, não vou entrar aqui na história da defasagem religiosa, porque a igreja apostólica do princípio dos apóstolos foi totalmente deformada pelos elementos místicos do romanismo, do catolicismo romano, onde alterou todos os elementos. Não é disso que eu quero falar, mas eu quero dizer que nesse momento, de forma real, os agora cristãos, eles querem tirar a figura dessas festas pagãs que se tinham na cultura romana e querem ali cristianizar essas festas, apontando único e exclusivamente para Jesus. Veja que agora a Saturnália passa a ser um evento onde eles apontam para o Salvador do mundo. Mas olha como se deu esse processo aí. Veja bem, primeiro eles tinham ali na cultura, no final do ano, esse costume de se trocar presentes, esse costume ali de festejar, de comemorar. E ali ao passo dos anos, quando foi nascendo a cultura e a prática de adorar a santos, de imagens e tudo mais, havia ali um santo chamado Santo Nicolau. Sim, o Santo Nicolau, ele era um homem que ele ficou muito famoso na Europa antiga. Atenção, fica nesse vídeo até o final, porque você vai entender o Natal de forma muito prática e objetiva. Nicolau era um homem que nasceu ali por volta do século IV ali, e morreu no dia 6 de dezembro do ano 343. Nicolau era um homem muito bondoso, ele era um homem muito rico e era conhecido na cultura de presentear muitas pessoas, de ajudar muitas pessoas. Ele era o cabra da obra social, ele ajudava todo mundo, principalmente no final do ano. Ele presenteava crianças e ele ajudava instituições. Quando ele morreu, lá por volta do século, no final do século XI, no começo do século XII, aproximadamente no ano 1100, a Igreja Católica Apostólica Romana começa agora a comemorar o dia de São Nicolau. Na verdade, a história de São Nicolau era uma história muito conhecida na cultura e cada vez mais expandia o nome de Nicolau, que era um homem bondoso, que no final do ano ele vinha, trazia presentes para as crianças, havia troca de presentes e tudo mais. Foi nesse período, no século XII, que roubaram os ossos de São Nicolau, os restos mortais de São Nicolau. E você sabe que naquela época, na cultura romana, os restos mortais eram uma cultura muito sagrada. Gente, quando souberam que naquela região da Turquia roubaram os restos mortais de São Nicolau, aí proliferou, expandiu
que aquele homem era um santo e de que ele vinha nos finais do ano e de que ele trazia cura, que ele trazia prosperidade. Havia uma miscigenação cultural muito grande e o nome dele ficou cada vez mais evidentes. Quando teve a Reforma Protestante, olha só, quando veio a Reforma Protestante por volta de 1515 ali, dali para frente com Martinho Lutero, a igreja vem reformar os princípios apostólicos e vem tirar ali toda a elementação mística e cultural de que a igreja apostólica romana havia trago em todo esse período das trevas, em toda essa Idade Média, modificando todos os princípios da Bíblia. A Reforma Protestante, ela vem reformar aquilo que foi deformado. E ali eles encontraram também com esses padrões culturais. A ideia do dia de São Nicolau. Para você ter uma ideia, em dezembro tinha feiras de São Nicolau. As feiras de São Nicolau eram feiras onde se tinham vários presentes ali que eles, naquele momento, querem adotar como elemento da cultura de final de ano. Veja bem que, olha só, pare comigo um pouquinho. Os romanos tinham a festa da Saturnália. Vem Constantino no ano 313 e muda ali, fazendo com que o cristianismo se torne ali a religião universal. Vem ali agora os cristãos miscigenados pelo romanismo, mas também pelo cristianismo, e querem tirar a ideia dessa festa pagã, fazendo com que a festa real seja a festa de São Nicolau, ou uma festa que não tem os elementos da cultura romana. Olha as mutações que essa festa passou. Quando nós chegamos ali na Reforma Protestante e vem os reformadores trazendo a ideia de que todos os elementos não fazem parte do cristianismo e que tudo aquilo ali foi invenção, criação, miscigenação, sincretismo híbrido. Eles vêm o quê? Trazer um evangelho puro, simples. E nesse momento eles querem tirar a ideia de São Nicolau. São Nicolau é isso mesmo, ele é o Papai Noel. Ele é aquele homem que traz presentes para as crianças, que ajuda os pobres. Há muitas histórias, para você ter uma ideia, há histórias de curas, há histórias diversas na cultura ali, há livros que relatam isso, há relatos muito sérios sobre isso, e vem os reformadores, inclusive Lutero, ele fala muito sobre isso, e ele vem tirar o elemento de São Nicolau e colocar o nascimento de Jesus. Ele vem ali na Reforma Protestante trazer para as pessoas que Jesus é o Natal, e que o Natal verdadeiro é Jesus. É ali naquele momento que começa alguns embates, porque alguns homens não aceitaram, outros aceitaram, e muitas pessoas que entendiam que o Natal não era São Nicolau, que o Natal ele era de fato o nascimento de Jesus, começam a aderir alguns elementos ali, roupas, roupagens. Você pode perceber que tem imagens antigas de São Nicolau vestido de vermelho, há muitos brilhos nas fotos, há bolinhas ali e tudo mais. Eu sei que existe muita falácia sobre esses assuntos. O pessoal fala que as bolinhas de Natal eram cabeças de crianças que representavam ali, cabeças de crianças que eram sacrificadas, que ali havia idolatria, que ali havia homenagens a mortos. Gente, não existe nenhum relato sério sobre isso, tudo é conversa fiada. O que se deu foram elementos da própria cultura, que foram passando de gerações a gerações com a questão da mutabilidade, com a mistura, com a miscigenação de várias religiões e várias culturas. Eu quero que você entenda esse vídeo aí. Se estiver muito complicado, respira, volta um pouquinho e continua para você entender muito bem aonde eu quero chegar. Tomando o caminho ao fim, vêm os reformadores e tiram a figura de São Nicolau, construindo o que? O Natal é Jesus. Da Reforma Protestante para cá, a Europa inteira começou a uma parte dela a aderir Jesus como o Natal verdadeiro, mas utilizar alguns elementos culturais. Para você ter uma ideia, as freiras ali, antigamente, elas davam presentes em nome de São Nicolau. E agora as igrejas, as instituições que são reformadas, fazem questão de, naquela data, ratificar que ali é Jesus. Mas o costume de se festejar, o costume de comemorar, o costume de se trocar presentes, ele continuou. Então, boa parte dessa cultura da Europa, ainda assim,
tinha-se o costume de árvores reluzentes, de bolinhas, e aí eles começaram a criar elementos como a manjedoura, Jesus, e ali começou a se misturar. Mas alguns mantiveram a ideia miscigenada, mítica, ali de um costume de um homem que trazia ali num trenó, que trazia presentes para as pessoas, que eram antigamente a cultura de São Nicolau. Isso foi passando de geração a geração, que hoje as pessoas não sabem de onde surgiu a ideia do Papai Noel. Então hoje nós temos um mercado no mês de dezembro, onde se comemora o Natal, e uma parte da nossa cultura prega que o Natal é Papai Noel, que Natal é trenó, que Natal é os elementos, as cores, os brilhos, e uma outra parte entende que Jesus é o Natal e que o Natal é o nascimento de Jesus. Aonde nós nos posicionamos nessa cultura? Depois de toda essa história muito rasa que eu contei, muito resumida, vai muito mais além do que isso. Depois de tudo isso, eu me posiciono com as seguintes coisas. Como eu comemoro o Natal, de que maneira eu olho para o Natal, de que forma eu devo comemorar o Natal. É certo, Papai Noel, árvore de Natal, coisas refletivas, luzinhas e tudo mais, como nós comemoramos o Natal. A primeira coisa que você precisa ter em mente é o que o Natal representa. Natal significa nascimento. Veja que na cultura da Pérsia, o Natalis Solis Invicti, né? É isso mesmo, Vitor? É? O nascimento do sol invencível já era alusão de um nascimento. Veja que quando vem os romanos fazendo a mistura ali da miscigenação cultural, eles vêm no ano da Saturnália trazer essa imagem, essa compreensão do nascimento do sol invencível, misturando com os elementos da cultura deles. Aí vem depois a igreja tirando toda essa parte miscigenada, sincrética, híbrida e religiosa, de forma mística, trazendo ali realmente a alusão do nascimento de Jesus nessa época. Gente, você precisa entender a seguinte forma, veja bem, imagine que o Brasil ele não fosse um país cristão, um país protestante, né? Já que o nosso país ele é um país que respeita todas as religiões, é um país laico, todavia é um país que respeita todos os princípios religiosos, mas imagine que o país não tivesse nenhum pé no cristianismo e que existisse o carnaval, por exemplo. Aí vem um rei e elimina todos os elementos da cultura e ele passa a dizer que o país Brasil agora é um país do cristianismo, do nada. Então ele vê o carnaval, que é uma festa do começo do ano, e o que ele vai trazer? Vamos criar ali o acampamento divino. Ele tira a figura do carnaval, ele permite que aquilo ali continue sendo um ponto facultativo ali, ou um feriado nacional, mas ele tira a ideia do carnaval para uma ideia que alude ao cristianismo. O que a igreja protestante fez, o que a igreja apostólica romana fez? Ela pegou o elemento que já era comemorado no final do ano, que tinha alusão ao nascimento do sol invencível da Pérsia e que se misturou com a cultura romana, e eles pegam esses elementos e vão transformar esses elementos e retirar esses elementos de cena. E qual é a forma? Se eles comemoravam aquilo dia 25 de dezembro, se eles comemoravam aquilo especialmente em dezembro, o que eles querem fazer? Vamos substituir essa festa por outra festa. Vamos tirar a figura do misticismo, que alude para outros deuses, profanação e paganismo, e vamos trazer uma festa onde nós vamos comemorar algo que existe na nossa cultura religiosa cristã. E o que é? O nascimento de Jesus, isso mesmo. Só que houve essa mistura, essa miscigenação, até que chegou no período das trevas, e depois que na Reforma Protestante eles foram ali tentar acertar ali, foram tentar ali arrumar o negócio, fazendo com que aquilo seja realmente apontando para Jesus. Como eu comemoro o Natal? Primeiro, tendo a consciência de que o Natal verdadeiro é o nascimento de Jesus. Bom, nós sabemos que Jesus não nasceu em dezembro. Nós sabemos ali, pela questão cultural, pelos detalhes ali dos evangelhos ali, que falam, por exemplo, Jesus na manjedoura, o tempo ali que não era
a estação ali daquela época e tal. Nós sabemos que aquilo ali não é dezembro. Alguns dizem que era entre junho, julho e agosto. Outros falam sobre uma coisa mais puxada ali para abril. Então cada estudioso vai trazer realmente. Nós não sabemos a data exata que Jesus nasceu. Nós não sabemos o mês, o dia, não há relatos para isso. Mas qual é o problema de se comemorar em dezembro? Nós sabemos que Jesus não nasceu em dezembro, mas nós entendemos que o Natal verdadeiro é Jesus. Então nós tiramos um dia da nossa cultura para comemorar o Natal, o nascimento de Jesus. Gente, como eu comemoro o Natal? Entendendo que Natal é o nascimento de Jesus. E se a gente pensar muito bem nisso, é uma data do ano que a gente pode evangelizar. É uma data do ano que as pessoas estão abertas à compreensão do nascimento, estão sensíveis, estão mais amorosas, estão se preocupadas com muitas coisas. E ali é uma oportunidade da igreja pregar o evangelho, anunciar o nascimento de Jesus e poder ali anunciar o evangelho na sua plenitude, o nascimento do nosso Salvador, do plano de Deus para o mundo. Então, de que maneira eu devo comemorar o Natal? Da melhor maneira possível, apontando para Jesus, se unindo com a sua família, buscando a comunhão com Deus, a união familiar. Essa é a forma de se comemorar o Natal. Agora, eu posso usar elementos da cultura para comemorar o Natal, porque a igreja, ao decorrer desses anos, falou muita besteira, criaram-se muitos contos, muitas fábulas, muita coisa contra a cultura. Deixa eu te falar um pouquinho sobre a cultura. Eu já quero te responder que não há problema nenhum você ter uma árvore de Natal na sua casa, ter luzes ali resplandecentes. Pensou que ia falar o contrário, né? Que você assistiu o começo do vídeo, pensou que ia acertar o pau. Não. Eu vou te falar a verdade, não tem problema nenhum você comemorar com luzes resplandecentes, colocar ali uma árvore de Natal, colocar uma camiseta vermelha. Gente, quem criou esses elementos, quem criou as cores, senão Deus, que deu a sabedoria aos homens e a capacitação? Não há problema nenhum. O que nós temos que entender é que esses elementos, eles são só elementos que trazem uma decoração de uma questão cultural. Grave com isso. Eu estou montando um vídeo sobre a cultura e a igreja, a maneira que a igreja deve se posicionar com a cultura. Gente, não é porque foi um elemento miscigenado, vindo da cultura, não significa que seja uma coisa ruim, satânica, maligna. Tem dias como Sunday ou Tuesday que apontam para o Deus Thor, para o Deus Sol, e ninguém aqui naquele dia fala que não é de Deus por estar vivendo aquele dia. Existem elementos da nossa cultura, como por exemplo o casamento de véu e grinaldo, que foi um elemento criado na cultura romana, pagã, e todo mundo na igreja entra, as mulheres, é o sonho de toda mulher entrar de véu e grinaldo. Existem figuras na nossa cultura, como por exemplo a calça jeans, a gravata, que era na época símbolo da homossexualidade. Não estou aqui batendo, não estou falando nada, estou dizendo da nossa relação de igreja com a nossa cultura, como por exemplo o piano, que na Reforma Protestante se usava órgãos e os pianos eles foram aderidos pelos cabarés ali, e depois a igreja usou os pianos e até hoje usa esse piano, depois teclado, algo normal. Veja que a harpa, ela foi criada por quem? Por Caim. A descendência de Caim criou a harpa, que é um elemento de adoração, e que nós entendemos que nos céus, os 24 anciãos ali, a harpa, um elemento de adoração ao Senhor, não é porque aquilo é de uma cultura, e uma cultura de homens que se tornaram pagãos, que aquilo seja ruim para a nossa cultura. Gente, o Natal, sim, passou por muitas miscigenações, por muitas misturas sincréticas, até se chegar aqui a esses elementos. Mas não há problema nenhum você ter na sua casa uma árvore de Natal. Agora, tenha paciência com aqueles que são fracos na fé, como Paulo diz, que entendem que aquilo é ruim, que aquilo... Só não faça perto deles, com amor a eles. Eu acho que esse negócio de colocar nas igrejas ali, pisca-pisca, árvore de Natal, e decorar a igreja, eu acho que isso ali é muito pessoal, de cada igreja, de cada comunidade. Cada comunidade deve conversar com os seus membros, deve fazer... Eu acho que isso aí já não é legal, né? Pastor pregando com gorro de Papai Noel. Eu acho que isso não é muito legal, porque
mistura muito e traz ali, de certa forma, escândalo aos fracos na fé. E escândalo não é o que você está pensando. A palavra escândalo é uma pedra de tropeço e faz com que as pessoas ali se escandalizem, não achem muito legal. Então, não é muito bacana fazer isso na igreja, não acho que não é muito legal, não é muito bacana, mas não há problema nenhum. Olha, nem estou aqui lendo trechos da Bíblia, nem estou aqui falando nada, eu estou falando de forma muito simples para você entender. Como eu posso comemorar o Natal? Eu posso usar elementos da cultura para comemorar o Natal? Você pode, tranquilamente, desde que você e a sua família entenda e que você passe para os seus filhos realmente o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus. Não é o que o mundo faz, né, embebedando-se, brigas e festas de forma profana e sem esquecer ali do real motivo do Natal, porque se eu entendo que o Natal é o nascimento de Jesus, eu entendo que o Natal simboliza a minha fé, a salvação por meio de Jesus para o mundo. Timóteo, tem problema eu então colocar uma árvore de Natal na minha casa? Não, não tem problema nenhum, desde que você entenda que aquilo ali é somente uma decoração, assim como um quadro, assim como essa luz, assim como um quadro com uma planta, que todos esses quadros veio da cultura. Dizem que veio da cultura grega. Há um relato sobre quadros, o que quadro representa. Então, porque o quadro veio da cultura grega, da compreensão mitológica, depois passou para os romanos, significa que eu não devo colocar quadro na minha casa? Todo mundo tem? Então, vai da compreensão daquilo que você tem e a compreensão real do que realmente é o Natal. Comemore o Natal, quer enfeitar a sua casa, se toda a sua família está de acordo, se todos vocês estão de legais, gente, comemore, passe para os seus... Agora você pergunta, então de que maneira eu devo ensinar os meus filhos? Eu acho que não é uma forma legal você dizer para os seus filhos que o Papai Noel não existe. Eu acho que é muito chato, porque o Papai Noel existe, né? O Papai Noel ou existiu, ou continua existindo. Enfim, você pode perceber ali que nos shops, como que você vai falar que o Papai Noel não existe, sendo que você vai no primeiro shopping ali e encontra o Papai Noel? Você vai falar para os seus filhos que o Papai Noel, ele veio da cultura romana ali no momento em que o cristianismo entrou, que eles tinham a compreensão do Santo Nicolau, que era um homem que fazia muitas coisas boas para as crianças, que dava presentes para as crianças e ali e tal. E ele foi um homem muito bonzinho que deu, mas que ele é somente uma representação de qualquer pessoa que faz uma obra social. Só que o mundo ali, quando eu digo mundo, eu digo toda a cultura, pegou aquilo ali como um elemento fixo cultural de uma festa. Então você vai falar para o seu filho que aquilo ali foi, que o Papai Noel é Nicolau, que foi um homem realmente que existiu na história ali, aproximadamente no ano 342, 343 ali no século IV, simples assim. Mas você vai falar para o seu filho, para sua filha, que o Natal verdadeiro é Jesus, é o nascimento de Jesus, e que todos juntos nós vamos festejar, nos alegrar e bem dizer o nome de Jesus. Então pode fazer sua cantata de Natal na sua igreja, pode comemorar, pode se abraçar, junte-se com as suas famílias, se unam, se perdoem, se amem, porque realmente esse é o Natal verdadeiro, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, nosso Senhor. Então posso? Pode, desde que você tenha a compreensão de que Jesus é o Natal verdadeiro. Então você pode comemorar o Natal, você deve comemorar o Natal de forma reflexiva, apontando para Jesus, e você pode lidar com cada elemento da nossa cultura de forma muito tranquila, sempre tendo em mente Jesus no seu coração. Ei, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo, espero que eu tenha tirado a sua dúvida. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, porque nós podemos fazer um vídeo só para as dúvidas de Natal, e a gente pode fazer um vídeo aí mais objetivo, menos técnico, mais rápido, enfim, deixa aí nos comentários, eu quero te agradecer, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e tamo junto, até o próximo vídeo.